Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. E hoje o tema é solidão. Um vasto tema. Hum? É verdade. Permite-me chutar o primeiro. Na- Normalmente fala-se da solidão como uma, algo de pejorativo e de tóxico e desconfortável. Ahm, e sim, pode ser, mas também é um espaço importante para o desenvolvimento da mente. Um espaço em que nós temos algum recato para estarmos connosco, os nossos pensamentos, ou seja, eh, a solidão também precisa de ser buscada por vezes. Agora a questão é, isto já lá vamos ao outro lado, mas também é um problema quando as pessoas não são capazes de estar sós. Pois, eu aí, já sabes que eu sou assim, mais minhocas nestas coisas. Eu gosto de ter conceitos, de ter conceitos, como que é disto? Ter outras palavras. Eh, eu gosto da palavra solitude, talvez aplicada naquele âmbito que tu estavas a dizer, de uma necessidade, não sei se necessidade, sim, mas um tempo e espaço privado, que é necessário para a pessoa. Portanto, estar na sua solitude. Enquanto que solidão, já vai mais para as esferas, que se calhar queremos realçar aqui. Hum, Portanto, a dor da solidão. É, eu queria salientar as duas. Pronto, Por um salientamos as lado, duas. a solidão dolorosa, por outro lado, usemos o termo solitude para designar esse espaço. Gostei do privado, ah, porque senão é o contrário de privado, é público, Pois, epá, ocorre-me o termo, não é muito bonito, mas é badalhoco, quer dizer, é orgiático, é, é amalgamado, quer dizer, é quando estamos no meio da chafurdice, no meio da mexórdia, e não há espaço para o privado. pois, E, e- e não há o indivíduo, não se nota o individual, o privado. E, mais uma vez, eu acho que na psicanálise clássica, de Divã, com o analista à cabeceira, em que o paciente não vê o analista, só o ouve, e se ele for freudiano, provavelmente só o ouve uma vez por mês. Hum, Portanto, em que o paciente é remetido a um estado de relativa solidão, solitude, solidão, não sei. Depende. Se sentir solidão, provavelmente não suporta a solitude. Hum, e é nesse espaço que, eventualmente, o paciente se poderá descobrir mais ele próprio. sim.
Mas aí estão reunidas condições para a pessoa ir suportando a sua solidão e crescer Ou dentro da não, sua solitude. Pois ou não. ou não. Ou seja, a incapacidade de suportar a solidão pode ser tão grande que este setting, este enquadramento psicanalítico clássico não seja suportável para o paciente, por muito que o analista faça. Sim. Eh, esta capacidade de estar só, no fundo, voltando lá ao bebê, Freud, que a mamãe ia embora e depois voltava, a mamãe e depois voltava. Quando o bebê faz este Como brinco, no episódio da tecnologia que falámos. sim, no carrinho de linhas, este bebê que brinca com o carrinho de linhas, portanto, que vai e depois volta, hum, este bebé já tem a capacidade de permitir que o objeto se vá embora. Numa formulação que não resume tudo, mas uh, já introjetou o suficiente do objeto para ter segurança que ele não desaparece. Pronto. E isso permite-lhe agora uma caminhada em que o objeto não tem que estar materialmente presente. Livra-se do objeto concreto e consegue conviver com um objeto abstrato. Sim, eu iria talvez um pouquinho mais adiante, começa a constituir-se com introjeções de vários objetos que vai fazendo. Em abstrato, diria, não, não gosto muito da ideia, mas em abstrato diria que no início não morava lá ninguém e progressivamente dentro da criança vão morando novos, os- as introjeções de vários objetos ao longo da vida. A psicanálise, por curiosidade, chama isso as ímagos. Hum, ok, sim, certo. E então é uma queixa, esta solidão, estou sozinho, estou sozinha, e isto provoca-me ansiedade, fico aterrorizado ou aterrorizada. E muitas vezes as pessoas ficam reféns, desta solidão e veem-se obrigadas, a ter determinados comportamentos com os quais não se identificam para combater esta solidão e, por consequência, ficam até mais zangadas com elas próprias, mais chateadas, nas- quando as condições são mais favoráveis, quando efetivamente o masoquismo é muito grande, ah, as coisas não podem não ser assim. E isto leva aqui a dilemas, desafios na terapia. Primeira coisa que eu, se calhar, dizia assim acerca de solidão, como queixa clínica. Ah, Sim, por um lado, eu acho que era importante realçar aqui, baseado numa coisa que tu disseste antes de gravarmos este episódio, que é solidão como não ter ligação com, não conseguir ligação com, porque nós, como tu disseste e muito bem, vivemos num mundo muito povoado. No entanto, apesar de estar amplamente povoado, as pessoas sentem-se sozinhas. sim, sim. Portanto, há aqui algo que transcende o concreto e o estar meramente acompanhado. Portanto, não se trata só de ter ali uma pessoa, é de sentir a ligação com a pessoa. Se bem que há situações em que as pessoas simplesmente agarram-se muito ao concreto, não é? À presença. Sim.
Eh, Mas a bem, presença de um isto que eu objeto vou. não significa que a pessoa se sinta acompanhada. Portanto, Exatamente. o problema transcende o concreto. Sim, 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 largamente. Ahm, eu já fiz menção, acho eu, aqui a esse documentário, ahm, mas, mas volto outra vez ao tema, que há o Desmond Morris Uhum. fez um documentário baseado nas ideias dele sobre o desenvolvimento do homem e das sociedades humanas. Ahm, e nesse documentário ele faz uma experiência muito engraçada, que é, só pode ser um ator, que numa rua, vamos lá pôr, eu suponho nova-iorquina, com centenas de pessoas a caminharem num sentido e centenas a caminharem no outro sentido, um autêntico formigueiro, e ele está no meio do passeio a tentar cumprimentar as pessoas. E, e não consegue interagir com ninguém. Um, e ele depois contrapõe a isso uma mulher numa aldeia tribal africana que sai da cabana e vai andando e vai cumprimentando as pessoas. E as pessoas vão cumprimentando a ela, que é um meio mais pequeno e as pessoas conhecem-se umas às outras. Um, não sei dar referência deste documentário, mas um documentário que vi há uns tempos, uns fulanos que postulavam que os agregados humanos tenderiam naturalmente a fraturar-se por volta das 300 pessoas. Porque é mais ou menos a capacidade, deve variar muito de pessoa para pessoa, mas em média seria a capacidade de estabelecer vínculos, laços que cada ser humano tem. Eles davam o exemplo de grupos evangélicos norte-americanos, Uhum. criavam comunidades que iam prosperando, iam crescendo, e quando chegavam ali por volta dos 300 e tal elementos, fraturavam-se. Um grupo partia para outro ponto, para outras paragens, e um grupo mais pequeno ficava. Mas que era por volta das 300 e tal pessoas que os grupos começavam, se cindiam, dando origem a dois grupos. Um, isto divaguei aqui um bocadinho, mas se calhar essa solidão no meio de outras pessoas, um, tem muito a ver com isto. Nós temos uma certa capacidade de partilhar o espaço mental, o espaço afetivo, o espaço físico com o outro, mas quando há outros demais, não há como gerir isto. Então a única solução é nos fecharmos sobre nós próprios e nos isolarmos do outro. Ah, e isso acho que é uma queixa que se vê com muita frequência, que é no meio de uma cidade sobrepovoada as pessoas se queixarem de solidão. Sim. E de não conseguirem fazer ligações. É, não há como. Então, o que é que se passará aqui, ah, quando as pessoas trazem esta queixa recorrente, frequente, de não consigo estabelecer ligações? Para já, as pessoas que chegam até nós são adultos. Não conseguem nem nunca conseguiram. Algo está falhando na capacidade que estas pessoas têm de se ligar. Logo para começar. Por outro lado, efetivamente, estes ambientes sobrepovoados em que nós vivemos
Eu gosto de salientar, de acordo com o último censo em Portugal, metade dos portugueses vivem em Lisboa e Porto. Quer dizer, um país pequeníssimo e quase todos os habitantes vivem em duas cidades. Ah, em termos de demografia, não revela muita saúde, mas pronto, não é esse o tema. Ah, portanto, a maior parte dos portugueses vivem em meios sobrepovoados. E, contudo, não há como se relacionarem nesses meios sobrepovoados. Eu diria, nós provavelmente fazemos uma sobrecarga de estímulos que não podemos lidar com eles, não podemos. A única solução é desligar. E agora ocorreu-me, e ainda por cima somos bombardeados com uma série de pseudo-relações, ou seja, nós deambulamos pela cidade e há letreiros por todo o lado a darem-nos instruções. Se quer ser sexualmente mais desejável, utilize os sapatos não sei quê, ou coma este hambúrguer e vai ficar muito mais magro do que era antes, e mais atraente, claro. Então, sempre a levar com mensagens e depois somos abordados por pessoas uh, que nos, que nos querem também o nosso bem, têm ali uns produtos ótimos para vender, e de tal forma que eu acho que as pessoas acabam por não responder às solicitações externas. Uhum. Aquela situação comum do indivíduo que tenta pedir ajuda, que está aflito, genuinamente, tenta pedir ajuda e toda a gente se desvia dele. Porque normalmente as solicitações não são, não são pelo menos tão genuínas como a daquela pessoa. As pessoas dizem, é desumanidade. Não, no meio destes não seria de esperar outra coisa. Se eu fosse prestar atenção a todos os indivíduos que me interpelam na rua, então todo o tipo de vendedores, eu não conseguia caminhar porque tinha sempre os vendedores à perna. Portanto, eu estou a tirar os vendedores de uma forma genérica. Há aí uma noção interessante quando falaste dos placares entre solidão e valor próprio. Ah, que acho que faz falar aqui de coisas, poderá permitir-me falar de coisas interessantes, acho, que é esta percepção do valor próprio da pessoa, porque acho que não é estranho existir aqui uma certa correlação no sentido mais ou menos inconsciente de estou só, não vale grande coisa. Portanto, não atraio, o outro não chega até mim, não me vê, não se liga. Isto, por um lado, o que torna as pessoas, pode torná-las mais vulneráveis. A pessoa não ter o seu valor elaborado, construído ou até percepcionado, deixa-a refém de um outro que não é o desejável, o desejado, mas sim um indivíduo que fala com esta parte de desvalor. Não sei se aqui já estou a complicar bastante, mas eh, é curioso como, pelo menos para mim, enquanto terapeuta, uma coisa que eu estou atento é muito esta questão de que valor é que a pessoa traz com ela. Eu tive uma ideia de valor, que é um tema complexo. Se falarmos em relação se pegarmos na moeda como metáfora do valor de cada um, que valor é que cada um de nós tem? Bom, vou dizer um truísmo, não é materializável.
Agora, Uhum. quanto valor é que eu acho que tenho? Sinto, não é acho, sinto que tenho. Bom, Claro. isso aí é mais complicado. Ah, e o valor real, até mesmo da moeda, é um determinado valor num determinado enquadramento. Ah, eu se calhar vou dizer uma baboseira, mas como também não deve haver economistas a ouvirem-nos, passo por entre os pingos da chuva, mas eu creio que atualmente a nossa moeda assenta em acordos, e em, em outras moedas. Portanto, o valor da nossa moeda depende do valor de outras moedas que, por sua vez, dependem de acordos. Ok. Mas no passado, a moeda valia ouro. Portanto, a os cidadãos confiavam que um banco central tinha ouro para cobrir o valor dessa moeda. Atualmente, há um projeto que está bastante bem encaminhado de criar uma moeda assente não em ouro, mas em vários bens materiais. O ouro, a platina, o alumínio, uma série de bens, e não, acho que não são só minérios. Este falei todo para dizer que há várias matrizes para ponderar o valor de uma moeda. Mais complicado ainda seria encontrar uma única matriz para definir o valor de um indivíduo. Se calhar não é relevante. Agora, que valor é que essa pessoa sente que tem? Isso sim, as pessoas queixam-se muitas vezes e usam como medida o seu grau maior ou menor de solidão. Ah, ou seja, como disseste, eu não devo valer grande coisa se ninguém quer saber de mim. Ah, bom, isto sem querer monopolizar muito a conversa, mas e aqui há uma parte grande da nossa população que são os velhos, Uhum. que pela natureza, pela na- por natureza, ah, têm menos amigos, têm menos contactos. Ahm, então, têm menos contactos porque aqueles que seriam os seus contactos naturais, historicamente naturais, os colegas de trabalho, os colegas de escola, os vizinhos lá da rua, da idade deles, com o tempo vão morrendo. E os velhos, que são os sobreviventes, vão ficando cada vez mais sós. Ahm, Se juntarmos isso a uma sociedade onde, mais uma vez, capitalista no sentido capital, capital cidade, de, de grande meio urbano, onde é tão difícil as pessoas se relacionarem umas com as outras, e é efetivamente difícil, o problema potencia-se. Quer dizer, já há a natureza de ser velho, não é? Que nos remete para a solidão. Volto a frisar, os velhos são os sobreviventes, outros ficaram pelo caminho, outros morreram entretanto. Ah, as duas coisas juntas criam um problema grande e grave. E agora, isso é quase catastrofista, mas que eu acho que a nossa sociedade finge que não vê.
Vamos fingindo que não vemos e o problema agrava-se para todos, não é? Enfim, provavelmente porque seria necessário mudar muito na sociedade para tentar lidar com este problema. Ah, Estava-me a vir aqui à mente outras coisas, mas agora não queria divagar por aí adiante, senão não me calo. Falei de velhos, mas lembro-me, agora de repente vem-me à cabeça, pois, e nas creches? Crianças que, em Portugal com 4 meses, eh, eu gosto de salientar isto para quem não esteja bem Sim, dentro da ideia, em Portugal é suposto as crianças serem sequestradas das mãos das mães para serem entregues a estranhos e serem cuidados por estranhos. E numa creche, o que é que um bebê faz durante 8 ou 10 horas, que é o período em que a mãe está fora? A maior parte do tempo está só, não está ninguém com ele. Está isolado de qualquer outro ser humano, normalmente num berço, hum, horas a fio. É um bom começo. Isto faz parte de uma piada sobre, mas é melhor não contar. uhum. Bem, nem sei muito bem para onde ir agora, porque estou aqui ainda muito apegado à solidão que chega às sessões. Ah, E eu penso muito a solidão nesse sentido, obviamente pela profissão que tenho, não é? Como ah, ir oferecendo uma solitude à pessoa. Obviamente que esta pessoa, se traz solidão, vai ter que se experimentar com um outro, e preferencialmente um outro saudável, um outro sanismo, um outro que ah, vitalize, que narcise, não é? Hum. Ah, e aos poucos eu acho que a pessoa pode ir saindo desta solidão, experimentando-se em relação com este outro mais saudável. ah, e, eventualmente, preferencialmente, tentado em dizer utopicamente, adquirir a sua solitude. Portanto, a capacidade de estar só. Mas eu acho que isso vem sempre muito agregado também à questão do valor, não é? Do incremento de percepção do valor próprio, ou do valor que se foi criando, gerando também. Eu acho que uma das vias para lá chegar, não há só uma, há várias, mas também passa por a pessoa ser capaz de ter consciência dos seus introjetos, das suas ímagos. Ou seja, por muito só que o paciente sinta, por muito só que a pessoa sinta, acho que a solidão faz parte da vida, pode nos incomodar mais ou menos, mas é bom que ela está lá sempre e é bom que esteja lá sempre, não há outra maneira. É mesmo Uhum, assim. claro. Ahm, mas às vezes as pessoas não têm consciência dos seus introjetos, do que introjetaram, do que têm dentro de si. Ah, eu diria que esse é o primeiro passo necessário para poderem estar na solitude e relativizarem a solidão.
Ah, só uma ideia me ocorreu. Ahm, oi? Entupi. Acabou-se. Ah, eh, eu, por acaso tenho vontade em pegar aí numa coisa que acho que também se pode dizer que há aqui uma certa relação, um certo sentimento depressivo, não é? Que aparece perante a solidão. Não fosse a depressão também um fenómeno psicopatológico, portanto, psico e psicopatológico, ou e ou psicopatológico, ah, muito agregado à ausência do objeto. Ah, e muitas vezes, não sei se já te aconteceu, certo que sim, esta solidão estar muito presa e condicionada por por esses introjetos antigos que tu falas, ou que tu Uhum. falaste, não é? E a pessoa está continuamente inspirada naquilo que está a ver o retrovisor, naquilo que aconteceu. Mas é um aconteceu, um acontecido, que não deixa sair daquele lugar específico. Uhum. E uma coisa que é muito difícil, pelo menos nestes casos que eu estou aqui a tentar descrever, podem ser mais ou menos amplos, é a dificuldade em criar novas memórias, Sim. viver novas coisas, novas experiências. Por exemplo, começar a conviver, sair da sua solidão e começar a conviver com um objeto mais cinismo. Ou seja, em jeito de senso comum, como um objeto que trate melhor. Se Uhum. bem que esta percepção do ser bem tratado é muito problemática, Pois. porque não é estranho, no masoquismo depressivo, existir uma percepção de que o objeto me está a tratar bem e efetivamente ele não está a tratar bem. Portanto, há uma diferença muito grande entre aquilo que acontece dentro da pessoa e aquilo que acontece na realidade. Por consequência, este ciclo, para não lhe chamar círculo, não permite a pessoa sair deste registro, por consequência, criar estas novas memórias que eu falava. Estas novas memórias podem trazer aquilo que estávamos a tentar discutir, esta percepção de um novo valor. Fui capaz de fazer uma coisa que nunca tinha conseguido fazer. E esta memória, este evento, eu fui a este sítio, fui viajar sozinha. Epá, e nunca pensei na minha vida viajar sozinha. E fui capaz e diverti-me à brava. Esta nova memória traz uma percepção, um incremento de valor. Sim, sim. E isto parece-me ser fundamental, pronto, para o investimento no próprio, não é? E para a pessoa concomitantemente se ir livrando das amarras de um objeto mais arcaico, destes introjetos antigos, que possivelmente diziam: meu filho ou minha filha, viajar sozinho é extremamente perigoso. Não faças isso. Isso é. Isso não é nada. Aliás, se queres viajar, tens que me levar contigo. Não me vais deixar aqui sozinha. Ou sozinho, não é? Oh, Pronto. sob as mais diversas formas. Quando lá chegares, telefona. Pois, por exemplo, lá está. Isto depois tem muitas nuances aqui. Tá? Quando chegares ao hotel, não vais estrear o quarto com a tua namorada. Ligas para a mãezinha para saber que vocês chegaram bem primeiro. Pois. E depois da maneira como é que isso é sentido ou não em termos mais inconscientes, porque a mãezinha, entre aspas, a culpa é sempre da mãezinha, Claro! que, que, que capitaliza o filho ou a filha dessa forma, também está a retirar valor. Ou seja, tu não consegues chegar ao destino sem mim. Sim, 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 Tens sim. que me ligar, tens que confirmar que estás bem
Porque dizeres isso a ti próprio não chega. Uhum. Só quando ouvires a minha voz é que sabes que estás bem. Sim, Não é sim. com a tua. Portanto, e tudo isto acontece sem as pessoas terem consciência, às vezes, nem sempre, quando há consciência, entre aspas, eu acho que há uma perversão. Nos casos em que saímos da perversão, isto pode acontecer de uma forma mais subtil, que as pessoas fazem-no de uma forma mais inconsciente. Enfim, agora não sei se fui eu que já me estiquei e também não quero. Isso faz bem a gente se esticar. Ah, é bom para os músculos. Ah, mas há uma dimensão é que estes introjectos tóxicos, sim, Sim, verdade, são muitas vezes fonte de quase, ocorre-me um termo, uma ancoragem dos afetos no passado, no desenvolvimento infantil, mas vendendo o meu peixe, do meu partido, que é, e depois há o não introjetado, o não vivido. aham, pior ainda, É que pior ainda. desse não há como ter consciência. Pois não, Vamos lá tirar a pedrada do costume na mãezinha. Epá, eu acho que é aquela que a gente acerta sempre, não é? Mas não é o pior, nem é a mãezinha que se mete na cama do hotel do filho e da filha e da namorada do filho. É a mãezinha que nem sequer concebe que o filho possa ser um homem adulto, capaz de uma relação amorosa e que possa ir para longe dela viver e estar bem. Esta imagem nunca me foi passada. pois, Esta mãezinha, agora, eu acabo sempre puxando a brasa à minha sardinha, isso é um defeito, ou uma virtude, que é esta mãezinha que não concebe que haja mundo para além dela própria. é, Vamos deixar de chamar nomes à mãe. Este objeto, seja a mãe, o pai, a avó, a tia, o rei, seja o lá o que cuidador, for, que não consegue conceber que haja vida para além de mim. Portanto, tu ficas aqui aterrado, quieto, ao pé de mim. Não estás só quando estás ao pé de mim. E o que é engraçado é que normalmente as pessoas se sentem terrivelmente sós quando estão ao pé deste mim qualquer. pois pudera. É um objeto feudal, É, capitaliza completamente a libido do sujeito. é. Fica aqui, ah, que o mundo lá fora é terrível, é muito mau. Porque ele próprio é inseguro e vende-se como seguro. É um Sim, objeto inseguro a vender segurança. sim, 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 sim. Portanto, aquilo que vende não é produto real. Não, aquilo é só um cartaz de publicitário. Pois, voltando àquilo que estavas a dizer ao início das grandes cidades. Pois é. É, eu acho que há uma diferença muito grande entre um acontecido que prende ou limita contra um acontecido que esmaga o Uhum. sujeito. Sim, Um sim. não acontecido, aliás. De facto, há pouco não pensei o suficiente. Quando eu me, quando eu me refiro a trazermos à consciência os introjetos mais gratificantes, desenvolvimentais, porque eles existiram. Apesar de um objeto mais ou menos narcísico, feudal, tóxico, seguramente existiram outros, mas estão muitas Sim, vezes eclipsados por este objeto. Feudal é um excelente termo, e é preciso um, um pontinho de ancoragem, uh, um- algo de bom que esteve lá. Eu tenho para mim a fantasia, esta é a minha, que é, eu acho que isto, até mesmo ao nível neurofisiológico,
pode por vezes haver uma incapacidade de evocar as relações, de evocar as boas relações, ou seja, eu não estou assim tão só, eu não sou assim tão destituído de valor. Eh, há pessoas que gostam de mim, há pessoas que me apreciam. Agora fugiu-me o pensamento para uma outra coisa. Bom, e o que é que eu faço com essas pessoas? Aham. Muitas vezes assassiná-las. Ah, porque o tal objeto tirânico, esse sim é que é aquele em que eu confio. Saltou-me agora mais uma vez o pensamento a quantas vezes se fala do bom. Então, mas podia sair, podia. As pessoas não são de confiança. Muitas vezes eu não gosto da posição em que estou, mas sair para o mundo e estar com os outros, epá, eu não confio nos outros. Isto é muito primitivo, isto é Sim, sim. arcaico. Sim, sim. Ah, isso parece-me muito típico de alguém que ouviu certamente palavras nesse sentido. Não se pode confiar em ninguém para além de mim ou de X ou de Y. Ah, ocorreu-me o consanguíneo, o congénito, eh, Uhum. o da minha cor, da minha raça, o Do meu endogâmico. clube, o do meu partido. É, é engraçado. Já se distingue um bocadinho da masturbação. Não distingue nada. Pronto, estava aqui a brincar, mas já é melhor do que é uma piada, hein? Já é melhor do que masturbatório. É incestuoso, pronto. Cada vai essas porcarias, estar a fazer essas porcarias, ao menos faz com o do meu clube, o do meu partido, o da minha raça, o da minha cor. Né? Como não há aí mais ninguém como eu pessoalmente, eu gosto da expressão eu pessoalmente, ah, vou ter que ficar só, que é uma chatice. Pois. E adquirir estas lentes ou esta sensibilidade para o diferente, para o diverso. Uhum. Mas se olha para o diverso com lentes paranoides, que o diverso é estranho e potencialmente perigoso, ah, não há como, não há como sair. Claro. Ah, pois, é um tema, tem É, aqui muita coisa, mas se calhar palavrinhas finais, antes de passarmos às marteladas, que é, querias acrescentar assim alguma coisa? epá, olha, para já essa distinção em duas palavras que eu acho que é muito útil entre uma solitude e solidão. Ah, Eu até posso complementar isso, não com uma martelada, mas com algo que vem. Eu criei isso através de um contributo cultural. O Super-Homem. O hum, Super-Homem tinha na Terra uma, uma réplica, por assim dizer, do seu ambiente original, do seu planeta natal, que era a Fortaleza da Solitude, que era onde ele podia estar sendo ele próprio, não, sem máscaras, sem ser o Clark Kent. ok. E retirei muito daí, porque o pai dele, eu estou-me a basear muito nos filmes, confesso, nunca li muitas bandas desenhadas. Que Ah, haja, não creio que haja nenhum romance escrito sobre aquilo.
Lá seria um tratado sobre como fazer saladas. Eh, pronto, o pai dele se chamava, apelidou Fortress of Solitude, que era um sítio que ele não poderia partilhar com ninguém. Portanto, era o sítio privado dele. E sim, era o sítio onde ele se encontrava ele próprio. Pois, E sim. enfim, isto depois traz toda a interpretação, não é? Eh, que ele tinha que ser de duas pessoas ao mesmo tempo. Está constantemente a usar a máscara do jornalista badalhoco. Não é badalhoco. eh, É badalhoco e frouxo, não, eu não sei como é que. Está-me a faltar a palavra. Clumsy. desajeitado. Desajeitado, sim. Portanto, Não sei, não, está bem. E a Lois Lane, pá, uma rapariga uma mulher além de, mulher inteligente, bonita, em todos os níveis, interessante. Aqueles óculos não o ajudavam a ver melhor, de certeza, bem pelo contrário, pá. Eu acho que um dos problemas do Clark Kent era mesmo oftalmológico. Pronto. enfim. eh, bem, não sei marteladas, avanças. Eu Sim, sei que tens senhor. aí coisinhas escondidas. Tem. Olha, a primeira que me ocorreu foi só pelo, não é, é pela ideia que está subjacente à letra da canção, mas, mas o título do bom velho Bruce Springsteen e os 56, 57, eu digo sempre 56, mas não, 57 Channels and Nothing On. Honest, sim. Remete tanto para esta ideia, eu aqui no meio de tanta gente e depois sozinho. Ou eu com tantos canais e não está a correr nada na televisão. Essa é Uhum. foi uma. Por ordem de, não é por ordem nenhuma. O filme Being John Malkovich, Sim. em que o, o nosso protagonista uh, vai trabalhar para um escritório que fica entre o sexto e o sétimo piso, se não me engano, é uma coisa assim deste género. E tem um corredorzinho pelo qual se entra de gatas, se entra na mente, na cabeça do John Malkovich. Do ator real. E, e vive-se a vida pelos olhos, vê-se a vida pelos olhos do John Malkovich. Ou seja, quem é que o John Malkovich tem dentro da sua cabeça? Ah, é é um jogo, é um jogo de introjeções que eu acho que é muito giro. Ah, Sim. e acho que está. E essa cabeça do John Malkovich está cheia de gente. Ah, É um agora, belíssimo exemplo esse. obviamente aquilo é um filme, mas eu acredito mesmo que a cabeça do John Malkovich deve estar cheia de gente, o que faz dele um excelente ator, o que colabora para que ele seja um excelente ator. Ele gosta muito de Portugal, não é? Pronto, o que prejudica a capacidade dele ser um bom ator, mas pronto, está bem. Eu já sabia, eu já sabia. É, pá, isto, como dizia, ai, Ramalho Ortigão. Portugal não é um país, é um sítio e, por sinal, bastante mal frequentado. É, mas pronto. Por último, a última martelada que eu chutaria para a frente é o Náufrago. É, O Castaway, com o Tom sim, Hanks. sim, Ah, já exatamente. me roubaste uma. O barco dois canos ao fundo.
Isso esse filme, digamos assim, é uma pintura sobre solidão. Eu É, acho é. que eles não fazem grandes conjecturas sobre. Eu, pelo menos, não consegui perceber ali grandes conjecturas intrapsíquicas muito complexas. É como viver em solidão. E é engraçado, no meio daquela solidão, ele adera a um objeto. eh, Inanimado. é, o Wilson. Wilson, Mr. Wilson. É Eh, só Wilson. não é Mr. Não. Ok. Era a Eh, bola é a bola de sim, vôlei, sim. não é? É a bola de vôlei que, com a impressão da mão dele ensanguentada, parecia ter um rosto humano. Uh, e está, pela necessidade de, na falta de, ele adere a um ser que promete, mas não dá. Quer dizer, a bola não promete nada. Agora vou sair em defesa das mães deste mundo. Se calhar elas também não prometem nada. O bebé que precisa e agarra-se. E como o protagonista do Náufrago. Não sei até que ponto não sou expert em teoria winnicottiana, longe disso, sou um amador. Ah, e, Não ri. e não sei até que ponto o Wilson, é uma espécie de objeto transitivo. E digo de uma simples maneira, sem aprofundar muito, transitivo entre um espaço insular, acidental, ah, em que ele é obrigado e confinado ao isolamento, ao insulamento e isolamento, e depois o lado da civilização, porque ele, no fim, acaba por comprar outra bola. Compra o outro Wilson, mas dentro da caixa, não é? Portanto, ele traz consigo algo que ele próprio criou. Sim, sim. Portanto, Não, 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 não. Faz imenso sentido. Olha, não tinha visto o Wilson como um objeto transicional, mas faz todo sentido. não, eu até digo com, com extrema precaução, porque, claro, que um expert winnicottiano vai nitidamente dizer qual objeto transitivo? E que ele é um objeto subjetivo. Pronto. E mais não quer dizer. Como disse, sou amador. Quem sou eu para dizer o contrário? Mas olha que a função do objeto transicional, ah, é de facto protésica e surge Pois, na ausência do objeto real. Porque se o objeto real de lá não sair, não é preciso representá-lo. pois. É pena os winnicottianos não falarem mais do objeto transitivo. É uma pena. Enfim, ah, acabaste as tuas marteladas. Posso entrar no ringue? Ei, esgotei-as. Eu, no mesmo espírito do Náufrago, juntaria o Martian. Eu não sei o título em português. O Marciano? Não duvido que seja este o título. É o The Martian com o Matt Damon, Acho que sim. do Ridley Scott, que o filme é de 2015, em que ele fica ah, Hum. marooned, fica preso em Marte, porque eles têm que evacuar ah, a base devido a uma tempestade de areia. Pronto, esta é a parte. O filme é muito consistente em termos científicos, mas aqui é onde ele apresenta a verdadeira inconsistência. Uma tempestade em Marte nunca faria aqueles estragos, porque a densidade do ar é muito menor. Mas pronto, as coisas têm que acontecer assim para o enredo acontecer. Ah, Mas olha que os ventos de Marte são de muitas centenas de quilómetros por hora. pois são, mas o Não queria, problema não, é que só que a densidade do ar é menor. Portanto, aquilo acaba por ser muitos quilómetros por hora, mas são sentidos como um vento. Não sei até que ponto. Eu não hum, estou a dizer isto da minha cabeça, estou a dizer pois. isto, por exemplo, acho que é o Neil deGrasse Tyson falou disto. Por exemplo, aí é um Pois, mas o expert. Nilo está-se a esquecer que Marte tem areia. É verdade? Está bem. Pronto, enfim. Hum.
Sim, Ah, eu e também não ele, acredito que o super-homem ponha os óculos e deixe de ver a Lois Lane como deve ser. Não, não acredito. É filme, pá. pronto, ele fica preso em Marte e, obviamente, é empurrado, para uma. Tenho dúvidas em chamar-lhe solitude ou solidão, mas sinto-me tentado em chamar uma certa solitude porque ele reage. Ah, hum, Sobrevive, ah, empenha-se em ir sobrevivendo, tem a ideia de ir buscar a Pathfinder, que era uma sonda antiga que foi enviada para Marte em 1997, que eu lembro-me de acompanhar religiosamente essa expedição, não é? Os meus hobbies. E, e consegue restabelecer contacto com a Terra, com a NASA, que a partir daí ah, começa a empreender todas as estratégias para o trazer de volta. Bem, é um filme muito otimista, não é? Apresenta muito pessimismo. Ah, mas é um bom exemplo. Acho eu que é um exercício psicológico de de solidão e de sobrevivência. Como o Castaway é, como o Náufrago. Portanto, acho que é no mesmo espírito. Permite-me então mais uma martelada Claro. espacial, que é um clássico muito antigo. É um filme pelo qual eu guardo um enorme carinho, que é o Spaceman, com o David Bowie. É filme para aí dos anos 70, 80. The Man Who Fell to Earth, Não, que ele não, é que ele é um extraterrestre. que ele é um extraterrestre. Sim, é The Spaceman. Man, acho que é The Man Who Fell to Earth. Não sei como é que é o título em português. Ah, Mas olha, não sei, tenho dúvidas. Eu lembro-me de um filme com o David Bowie, dessa altura, é, em que ele é um extraterrestre que vem para a Terra sim. Porque porque tem como objetivo salvar a família de uma seca que existia sim, no o planeta natal planeta dele, não dele é? deixou de ter água e então ele vem à Terra tentar adquirir água para levar para o planeta dele, e Mas é faz absorvido, isso. Hum? torna-se humano. Não é bem. É identificado como extraterrestre, tentam, tentam estudá-lo, fazendo-lhe radiografias. Eu acho que até eu tenho que rever o filme. Eu de vez em é um filme que eu revejo mais ou menos uma vez por ano. Também tenho um sítio muito especial no, no meu coração para esse filme. Ah, Ele em dada altura, se daquilo que eu me recordo, e pode não estar certo, ele quer apresentar-se como um extraterrestre, mas não é. Ele no fim, ah, parece que se torna humano. E o filme Não é traz essa a muito. memória que eu tenho. A memória que eu tenho é para o estudarem, tiram-lhe uma radiografia e ele é sensível ao raio-x e, entre outras coisas, fica cego. Eu não sei se ele fica cego ou perde a visão, os olhos extraterrestres. Enfim, mas de qualquer forma é um bom exemplo, porque é um indivíduo único, não é? E que chega Único à Terra, no meio dos humanos, sim. sim, sim, sim. Esse filme é muito giro. Entra o Jim Lovell, como figurante, mas sabes que é o Jim Lovell, Não? capitão da missão da Apollo 13. Ele entra no filme como figurante a fazer dele próprio. Ah, Pronto, é uma pequena curiosidade. Ah,
tenho aqui uma última martelada, que é um filme, que é o Shame, Vergonha, com o Michael Fassbender, ah, que retrata a vida, de um homem, viciado em pornografia ou em shows online. Portanto, ele tinha, era um indivíduo que sempre, um promíscuo, tenho outra forma de dizer isto, envolvia-se continuamente com mulheres, até era viciado em sexo, vamos por assim. Não sei se o poderíamos considerar ninfomaníaco, e vive uma vida muito solitária. Um indivíduo muito só, viciado em pornografia, viciado em sexo, e a vida dele fica completamente de. Não é completamente, mas fica de certa forma de pernas para o ar quando a irmã o vem visitar. Ah, e eu não me lembro já bem disto, mas pronto, aquilo assume ali uns contornos algo, não quer dizer incestuosos, mas não sei se será por aí, já não me lembro bem. Não há incesto, ok? Quando eu digo incestuoso é uma coisa que fica no ar, estou a dizer que é completamente concretizada, né? Mas ele fica perturbado pela presença da irmã. Terei que rever esse filme outra vez, porque esse já, não é daqueles que eu vejo todos os anos, já o vi há muito tempo. Um, um exemplo, este indivíduo, quando tenta ligar-se a alguém, de uma forma mais afetiva, uh, a relação sexual não resulta. Portanto, aparece a impotência, e aparece a incapacidade, de se ligar afetivamente através da relação sexual. E qual é a manobra que ele faz para contrariar isto? Contrata novamente uma prostituta para ter a relação sexual. O filme, termina de uma forma, bidramática, por assim dizer. Não sei se isto se pode dizer. Dramática de duas formas. Bifurcado, que é o drama dele, que se perpetua, que ele até é heterossexual, mas acaba no fim por se envolver com homens também, porque aquilo é tão. Ele tinha uma necessidade para, para satisfazer. Sim, estimulação. Pronto, é uma pura estimulação, não é? Há uma parte do filme em que ele está filmado, a exercer o seu coito, os movimentos repetidos, e a banda sonora que acompanha o jogar dele, pronto, é esteticamente fantástica. Ah, o outro drama é que a irmã tentou suicídio, e o filme termina com ele a jogar-se ao chão. Movimento tipicamente melancólico, depressivo, de perda de força, de desistência. É um filme muito de grande qualidade, na minha opinião. E que retrata, acho que, esta esfera da solidão, não da solitude, da Sim, solidão. da E da dor da incapacidade. solidão. Eu não estou a lembrar do realizador, mas é um realizador extremamente competente. Fez também, acho que é o realizador do Hunger, que é também com ele, mas este filme já não tem a ver com solidão. Quer dizer, até tem, que retrata um pouco os, tratamento dos presos do IRA, pelas entidades britânicas. Ele depois faz uma greve de fome e mostram graficamente o que é que acontece com greve de fome, o emagrecimento, enfim, e tudo mais. Hum. Estás pensativo? Estás. Não, não, esse último filme de que falaste, em inglês, Sim, pois, Hunger, fome. eu não me lembrava não me lembro do nome, mas é, a personagem central é o Bobby Sands, É, o é irlandês. eu não me lembro do nome, mas foi um indivíduo que morreu na prisão com a greve de fome, em É o protesto Bobby contra. Sands. É capaz. Esse só ouvi uma vez.
É dos poucos que eu não tenho em formato físico. Nunca o consegui adquirir. Pois, se é o que eu julgo, não é um filme que apeteça muito voltar a ver. É muito, é muito É, negro. É é, negro no sentido sim, muito pesado. de dar vontade de partir cabeças, mas não se pode. Pois. Enfim, as marteladas foram tudo menos solidão. Olha, quem Sinto-me estiver acom- muito sozinho vai vendo e ouvindo. sinto-me acompanhado. Não sei, acrescentas alguma coisa? Como dizia aquele velho senhor da televisão, despeço-me com amizade até ao próximo programa. Olha, e eu despeço-me de igual forma. Até um próximo programa também. Pá, Até breve. até breve.